Pensando de forma prática, eu queria lembrar aqui algumas coisas como a espiritualidade cristã, ela se conduz na história. A tradição cristã, ela vem marcada pela história de diversas formas em como ela pode perceber ou experimentar a espiritualidade. A espiritualidade cristã tem como uma maior expressão o catolicismo, que é essa espiritualidade conduzida pelos rituais, conduzida pelos sacramentos, e eles têm muito mais sacramentos do que nós, que temos 2. Ela é conduzida então pelos ritualismos e pela administração dos sacramentos, que traz uma espiritualidade que é pesada, mas também traz uma espiritualidade que é dualista. É uma espiritualidade que nós nos sentimos tocando o divino, tocando os céus, quando estamos participando dos rituais. Esses rituais se tornam sagrados, mas a vida, ela tem um outro aspecto. Então a vida vai se tornando dualista, no sentido de que eu vivo uma vida normal. Quando eu então participo dos rituais, eu experimento um toque, um alcançar daquilo que é espiritual. Uma alternativa dentro do próprio movimento católico para esse tipo de experiência religiosa ou espiritualidade é o avanço do movimento monástico, da vida monástica, em que pessoas, compreendendo a vida de forma dualista, secular, uma vida que eu vivo para mim, nas demandas do dia a dia, aquele meu ganha-pão, o trabalho que eu tenho, a experiência que eu tenho na minha vida normal, e uma vida dos rituais, do culto, a vida espiritual separada, tentando prover uma dinâmica melhor para a vida. O movimento monástico vem retirando-se da vida secular e tentando fazer da vida apenas uma coisa só, que seria a vida nos monastérios, a vida nos mosteiros, e tentando viver para Deus. Essa é uma experiência católica em perceber a vida e a espiritualidade. Mas nós temos na história a experiência metodista, que tentando dissociar, ou tentando desfazer, melhor dizendo, essa experiência dualista da vida, tenta trazer para a vida um processo de santidade cada vez maior. Porém, essa santidade buscada cada vez mais pelo nosso próprio esforço. Eu e você nos esforçando para sermos mais santos, para sermos mais aquilo que deveríamos ser, o que é uma contradição com a revelação bíblica das Sagradas Escrituras, porque em Cristo, se Ele é aquele que faz com que entremos na presença de Deus, e Ele é aquele que nos faz permanecermos na presença de Deus, eu não tenho que querer ser o que eu ainda não sou, porque eu sou tudo que Cristo já me fez ser na cruz do Calvário. Amém? Nós em Cristo Jesus somos aquilo que já devemos ser, e por isso somos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, não por aquilo que nós produzimos, porque isso é uma experiência religiosa galgada e firmada nos nossos próprios esforços, e não é assim que Jesus nos chamou para vivermos com Deus. Mas nós temos também, de forma histórica um pouco mais recente, a experiência do pentecostalismo. E essa experiência do pentecostalismo, ou do movimento carismático, oferece já uma espiritualidade que tenta responder a essa espiritualidade pesada e que muitas vezes se expressa de forma fria, sem vida, sem conteúdo real, que traga a experiência para o dia a dia, que traga a experiência lá no meu trabalho, que traga uma verdade na faculdade, uma verdade na vida, onde eu estou vivendo, e não apenas nos rituais, quando nós nos juntamos para adorar a Deus como povo. A experiência pentecostal oferece essa espiritualidade com menos conteúdo cerimonial, numa ideia em que nós não precisamos ter ritos, nós não precisamos estabelecer métodos na adoração, na vida com Deus, quando nos reunimos em culto. Então
traz uma espontaneidade e uma subjetividade cada vez maior, embora o tempo possa produzir também a verdade de que eles precisam sim ter alguns pontos que se estabeleçam para que haja uma uniformidade, porque ao mesmo tempo que eles oferecem muito mais subjetividade, muito mais emoção, muito mais conteúdo emocional, muitas vezes pouco conteúdo intelectual é trazido na maneira de conduzir as pessoas e o povo de Deus. O grande parte desse problema que nós enfrentamos então nos nossos dias é porque nós vivemos dias em que nós recebemos todas essas influências. Nós não somos influenciados apenas por um país que foi colonizado pelo catolicismo. Nós vivemos influência do catolicismo, nós experimentamos influência do metodismo, nós experimentamos influências do pentecostalismo. A espiritualidade cristã bíblica tem sido muitas vezes conturbada, tem sido turvada por todas essas experiências que nós somos influenciados por ela. E quando nós pensamos então numa igreja que busca uma espiritualidade bíblica, que busca uma espiritualidade que é sólida na Sagrada Escritura, porque só as Sagradas Escrituras é que podem ser aquilo que conduz a nossa experiência da vida, tanto com Deus como a nossa experiência uns com os outros. Nós pensamos então naquilo que o Joel Bick diz, que a espiritualidade cristã reformada, ela é perdão, ela é a solidificação da convicção de que, então ele cita o texto das Sagradas Escrituras, toda escritura é inspirada por Deus, útil para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todo esse experiencialismo que nós vivemos, influenciados por todas essas linhas históricas em que a espiritualidade cristã vai sendo descrita de diversas formas, elas só têm nos tirado da verdadeira espiritualidade cristã, que é completamente arraigada e condicionada somente por essa santa e sagrada Escritura, que é a única que é inspirada por Deus e apta para realmente nos corrigir, nos instruir, nos educar naquilo que é a justiça de Deus. John Murray diz que em plena dependência do Espírito, não é anulando o Espírito de Deus, a espiritualidade cristã reformada almeja empreender uma piedade inteligente. O que seria essa piedade inteligente? Seria uma piedade que envolve intelecto e envolve alma, paixão, sentimento. Não faz uma dissociação de uma coisa para outra, mas une as duas coisas e submete tanto o seu intelecto como a sua alma à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, quando o meu intelecto discorda, eu me submeto à palavra de Deus. Por isso, quando as minhas emoções dizem o contrário, eu submeto elas à palavra de Deus, e não a palavra de Deus às minhas emoções, e não a palavra de Deus ao meu intelecto. A espiritualidade cristã é muito revelada exatamente nessa disposição que o profeta Abacuque relata aqui na sua oração. Ele percebe a realidade externa, mas ele percebe a realidade interna, e que só pode ser conduzida pela palavra de Deus. E observe, no capítulo 1, a oração de Abacuque é completamente diferente dessa oração do capítulo 3. Ele diz que: até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me responderás. Veja, para os espartacos, ele seria um bebê chorão aqui. Ele seria alguém que reclama demais, alguém que não sabe resistir às pressões da vida. Abacuque ora e confessa aqui diante de Deus:
gritarei violência e não me salvarás? Por que me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que nós percebemos aqui é que Abacuque tem uma profunda percepção da realidade que está em volta dele. Abacuque não é um alienado, Abacuque não é alguém que vive em um êxtase espiritual, Abacuque não é alguém que não consegue perceber a realidade em volta, porque ele vive num patamar espiritual mais elevado, mas pelo contrário, por estar em profunda comunhão com Deus, por conhecer a palavra de Deus e conduzir a vida dele pela palavra de Deus, Abacuque tem os olhos abertos e o critério muito mais elevado das injustiças que nos cercam em nossa volta, em volta das nossas quatro paredes, em volta da nossa vida, que tantas vezes vivemos na segurança dos redutos e do aprisco cristão, mas não percebemos as loucuras que estão em nossa volta no mundo que nos cerca. Abacuque se queixa a Deus, mas não apenas uma queixa individual, o que muitas vezes nos falta também. Abacuque chega diante de Deus e abre de fato todo o seu coração e se queixa diante dele, mas uma queixa que é pessoal e uma queixa que também expressa aquilo que está em volta. Abacuque está envolvido com a sociedade que o cerca. Abacuque sofre as dores da sociedade que o cerca, mas ele não tenta resolver com suas próprias forças, ele não tenta resolver com as suas estratégias, ele não tenta resolver com criatividades humanas, mas ele vai diante do Senhor e se queixa de tudo isso diante do Senhor. Por que a nossa espiritualidade muitas vezes vai fraquejando? Por que tantos cristãos muitas vezes têm profundas doenças emocionais e espirituais? Porque nós não estamos exercendo a espiritualidade cristã conduzida pelas Sagradas Escrituras, que chega diante de Deus para realmente se queixar daquilo que existe no nosso coração e do que está em nossa volta ao Senhor. Nós nos queixamos uns aos outros, nós nos queixamos ao pastor, ao presbítero, nós nos queixamos protestando nas ruas, nós erguemos faixas. A nossa geração é uma geração que sabe protestar. Nós sabemos criar cartazes, nós sabemos escrever textos homéricos nas redes sociais, nós sabemos criticar como ninguém. Jovens, em nome de Jesus, parem de escrever esses textos homéricos nas redes sociais e curvem os joelhos de vocês diante do Senhor para queixar-se diante dele e buscar a solução que está no Senhor. Ainda no capítulo 1, versículo 12, Abacuque diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, os assírios agora que vão subjugar os judeus, tu puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Observe como Abacuque tem um confronto com a sua própria alma e com a natureza e a vida que o próprio povo de Deus estava vivendo. Ele afirma diante de Deus: Senhor, essas intempéries que nós estamos vivendo, a perseguição que nós vamos viver, o sofrimento que virá sobre nós, é porque o Senhor estabeleceu como disciplina ao teu povo. Abacuque não tem aqui uma teologia triunfalista, que começa a questionar a Deus: por que, Deus, eu estou sofrendo? Abacuque crê que, segundo a soberania de Deus, que fundou todas as coisas, que criou todas as coisas e todos os povos, ele colocou esse povo diante de Israel para servir de disciplina ao seu povo. Há uma experiência completamente diferente na alma e nas emoções daquele que sabe voltar-se para Deus, segundo as Sagradas Escrituras, para oferecer a Deus as suas queixas, as suas dores e os seus sofrimentos, daqueles que se queixam às autoridades,
daqueles que se queixam diante das ruas, daqueles que lançam murmurações diante das pessoas. A saúde espiritual está nas Sagradas Escrituras e com os joelhos dobrados diante do Senhor. Uma quarta coisa que nós podemos observar, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu darei à minha queixa. Existe uma queixa, querido. Existe uma insatisfação na alma. Mas a postura de Abacuque, ele diz: eu vou condicionar a minha alma a prestar atenção, a permanecer em um estado de alerta diante do meu Deus, para ouvir dele e somente dele. Qual respostas eu darei, não é às pessoas, qual resposta eu darei às minhas queixas. Eu e você não vamos encontrar respostas para a alma da gente nas ciências humanas, não vamos encontrar respostas para a alma da gente nos protestos e manifestações que nós sabemos muito bem fazer, mas nós vamos dar resposta à nossa alma carente, insatisfeita e cheias de dores, quando eu e você entrarmos em um estado de alerta para ouvir o que tão somente o Senhor pode responder às nossas almas. Voltando então para finalizar, capítulo 3, o que Abacuque nos diz nessa sua oração, nos ensina, melhor dizendo, em sua oração. Em primeiro lugar, é que quando eu e você cremos na salvação que veio e que ainda virá do Senhor, quando isso de fato é assim, é possível, irmão, é possível, querido e querida, receber toda dificuldade, receber toda a tragédia da vida como uma grande oportunidade dada por Deus, para que eu e você possamos crescer e nos fortalecermos espiritualmente diante do Senhor. Mas também é possível ouvir e ver Deus em cada movimento da vida, em cada movimento do nosso dia a dia. Quando coisas nos acontecem que não nos satisfazem, que nos movem o coração à ira, é possível ver Deus agindo e tratando o meu coração e tratando o seu coração, para se fortalecer no Senhor, exultar no Deus da minha salvação. Mas antes também de finalizarmos, eu não quero trazer peso a você, eu quero trazer esperança. Por isso, querido, lembre-se que essa postura do coração é impossível na nossa própria natureza. Nós não somos, por natureza, adoradores de Deus. Por isso nós temos um substituto, e esse substituto é Jesus Cristo. É por meio dele que eu e você podemos entrar, é por meio dele que eu e você podemos permanecer. Na oração de Jesus no Getsêmani, ele, no primeiro momento em que ora, ele diz: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Ele deixa aquele tempo ali e volta e encontra os seus discípulos dormindo. Ele critica, exorta os seus discípulos, volta a orar, e no segundo momento da sua oração, a oração já é diferente. É: Pai, se não é possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. O Pai se comunicou com o Filho.
Um coração que chega diante de Deus sabendo dos sofrimentos que terá que passar. Ele pede ao Senhor: Pai, livra-me desses sofrimentos, mas se não é a tua vontade, então que a tua vontade seja feita. O tempo na presença de Deus nos leva a entendermos a vontade de Deus. E por isso o segundo momento é: Pai, não sendo possível, então faça a sua vontade. Eu e você jamais saberemos quão profundo e quão imenso foram os sofrimentos de Jesus. Ele é que é o homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele é quem foi desprezado por mim e por você. Por isso, querido, qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer expressão da vida que possa nos oprimir e nos esmagar, elas ainda serão infinitamente menores do que as dores e o sofrimento que Jesus carregou sobre si por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. É exatamente Jesus como modelo da nossa vida que pode nos fazer vivermos uma experiência genuína, cristã genuína com Deus, porque o mesmo Jesus que nos chama a vivermos com Ele, nos chama ao sofrimento. Não existe caminhada com Cristo sem que seja com sofrimento. Não há experiência cristã verdadeira sem que seja num morrer constante, numa mortificação da carne constante, num sofrimento constante, para viver em permanência na presença de Deus. Mas não há experiência cristã genuína sem que nós entendamos profundamente no nosso coração que eu e você, enquanto estamos aqui, falhamos nisso o tempo inteiro. E por isso a nossa caminhada é pela fé, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé. Ele é o meu substituto. E a experiência evangélica se tornou uma experiência em que Jesus é o nosso modelo, mas Ele deixa muitas vezes de ser o substituto. Muitas pessoas adoecem porque querem alcançar o que só Jesus alcançou, porque querem alcançar o que elas só podem ter pelo mérito de Jesus. Eu e você nos tornaremos mais fortes, nos tornaremos resistentes, resilientes, quando a minha fé e a sua fé estiver firmada naquilo que a palavra de Deus revela sobre o Filho de Deus. Ele é o nosso substituto e por Ele nós podemos viver a vida de Deus. Mas fora da palavra, essa vida não existe. Sem sofrimento, essa vida não existe. Mas quando morremos para nós e deixamos a palavra nos conduzir, sim, todas as virtudes já nos foram entregues. A palavra de Deus diz em Pedro, para que eu e você possamos viver vida piedosa. Pela fé, eu e você podemos viver. Seja forte em Cristo Jesus, não na sua força, mas na força que Deus supre. Feche seus olhos, querido, eu quero orar com você mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, nós nos curvamos aqui ao Senhor e à Tua palavra. A nossa alma encontrou e encontra descanso em Ti, rocha eterna. A vida em Cristo, que nos substituiu. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos se voltem à Tua palavra, Pai. Que o nosso coração, nossa alma, se curve somente a ela.
Em nome e por amor de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém.